Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a Miriam Rezuski, faço parte do trabalho de acessibilidade da Igreja Cristã Maranata e venho aqui hoje falar um pouquinho da terceira aula do mês de fevereiro. Nós vamos utilizar para essa aula alguns recursos e às vezes a gente se pergunta por que é necessário esses recursos. E nós sabemos que algumas pessoas precisam de um acesso a mais para compreender a mensagem, para compreender a informação. E é por isso que alguns recursos são disponibilizados no site da Igreja Cristã Maranata para a classe de acessibilidade, para que essas pessoas tenham acesso à palavra de Deus com mais clareza. Algumas pessoas falam assim, mas será que é necessário mesmo? Eu sempre dei aula e não precisei desses recursos. Mas, irmãos, a gente pode facilitar a aprendizagem dessas crianças, introduzir essas crianças no ensino da palavra de Deus com mais clareza, isso é uma bênção. E o Senhor deixou todos esses recursos para nós através do trabalho que vem sendo realizado pela Igreja Cristã Maranata. Eu vou trazer uma exemplificação para os irmãos. Eu não sei se os irmãos já tiveram dúvidas em relação a algum endereço, e às vezes a gente pede uma informação. A gente pergunta, olha, você pode me informar onde fica tal endereço? E a pessoa fala, olha, só você descer a rua assim, virar, e a gente fica naquela dúvida, né? Será como? Que rua é essa? E de repente a pessoa faz um esboço, faz um desenho, olha, você vai passar por aqui, você vai por esse caminho. E só aquele desenho simples, às vezes, clareia um pouco o nosso entendimento. Esse desenho a gente chamaria de recurso 2D. Mas imagine se essa pessoa trouxesse uma maquete para nós e nos mostrasse através de uma maquete aonde fica esse caminho que nós estamos procurando. Ainda mais o nosso entendimento seria aberto, seria ampliado. Então, cada vez que a gente utiliza recursos 2D, 3D, para facilitar a aprendizagem, ou algo palpável, que mexa com os nossos sentidos, a gente facilita o entendimento para que as pessoas possam compreender melhor a mensagem. Isso é muito importante no meio da igreja, porque a palavra de Deus é a nossa direção. A palavra é viva, o Senhor fala através da palavra. Então, compreender a palavra com clareza é uma bênção na vida das crianças, adolescentes intermediários e até os idosos que precisam de um acesso mais amplo da palavra de Deus. Amém? Para essa aula, nós vamos utilizar alguns recursos. Se os irmãos estiverem em casa, ou se tiverem alguns recursos que já foram produzidos para outras aulas, como esse aqui, uma casinha, aqui eu tenho um fundo de metal e eu consigo fixar o coração. Poderia ser usado, porque eu poderia dizer que Jesus entrou na casa de Simão e essa mulher, ela também entrou. Eu poderia usar, esse vasinho aqui, que pode ser comprado em qualquer loja que vende material para festas, poderia simbolizar o vaso que a mulher usou com perfume. Caso os irmãos não tenham nenhum outro tipo de vaso. Eu poderia usar o coração vazio das pessoas que faziam parte daquele jantar. E não compreender a atitude da mulher e imediatamente, deu tudo que ela tinha de valor, colocou tudo que ela tinha de valor ali diante do Senhor. Eu poderia usar o coração cheio e vazio. Eu posso utilizar também, um recurso produzido que exemplifica a palavra de Deus. Claro que se eu puder usar a palavra, como principal instrumento da aula, na mobilidade, deixando a criança ter o contato com essa palavra, é uma bênção. Mas tem criança que ela não vai ter essa condição. Ela vai ter dificuldade motora, intelectual. Então nós podemos também usar outros recursos, que seja leve, que ela possa tocar, manusear e que não gere nenhum desconforto para essa criança. Mas a nossa aula de hoje, eu vou utilizar o vaso que foi construído com papelão e revestido com EVA. Eu coloquei sons aqui, que foi uma garrafinha amassadinha com pedrinhas dentro. E coloquei, como se fosse, umas fitas e umas pedrinhas, para que eu pudesse, agir ali, interagir com a criança, chamando a atenção dela para aquela atitude, que foi feita através, da ação daquela mulher. O nome escrito no livro da vida daquelas pessoas que se decidiram, pelo Senhor, escolheram o Senhor. O nome daquela mulher ficou registrado. Então, quando o Senhor ele vem buscar a igreja, ele busca aqueles que
entregaram tudo aos seus pés, obedeceram à sua vontade. E eu vou utilizar uma casa que eu já tenho, né? Já tinha pronto. Que é a casinha que antes do Senhor entrar, não havia luz. Mas quando o Senhor entra, ó, ele imediatamente traz a luz para aquela casa. E as pessoas vendo que o Senhor estava ali presente, elas quiseram estar junto. Então muitas pessoas foram em direção à casa de Simão, porque sabia que Jesus estava ali, inclusive aquela mulher. E nessa aula eu vou utilizar os recursos disponibilizados pelo site da ICM CIAS, na parte de acessibilidade, que são esses materiais que foram disponibilizados através de imagens, né, pictogramas. Eu fiz as plaquinhas e eu vou usar na minha aula. Amém? O que nós precisamos destacar na aula fica destacado também no material que é disponível ali no site. E eu vou usar e vou explicar para os irmãos o que essas mensagens, né, querem destacar e querem passar para a criança, que precisa de um acesso direto à palavra de Deus. Vamos começar a nossa aula? Nós vamos começar lendo o versículo e lembrando. Sempre vamos lembrar do assunto e o tema. Então, o tema deste mês é sendo fiéis até Jesus voltar. E o assunto da aula é o Senhor não se esquece de nós. Ou seja, a gente tem que lembrar para as crianças sempre o tema e o assunto e o objetivo daquela aula. Que o objetivo é mostrar que não esquece daqueles que são fiéis ao Senhor, daqueles que se entregam verdadeiramente para o Senhor. Então a gente vai trazer sempre esse objetivo, o assunto e o tema. E nós vamos ler a palavra de Deus e, se possível, irmãos, vamos ler a palavra e pedir para a criança repetir. Se a criança tiver a condição de repetir, ou se ela apenas estiver, né, com aquela vontade de repetir, muitas são crianças ou adolescentes jovens que não verbalizam, mas a gente pode repetir ali com aqueles que estão nos ajudando na aula para que fique memorizado, porque elas compreendem a palavra. Com certeza elas estão ali, em algum momento aquilo que é necessário ficará memorizado no coração dessas crianças. Todo esse trabalho ele não é em vão. O Senhor opera através da ação do Espírito Santo e o Senhor age no coração dessas crianças, jovens, adolescentes, através dos ensinos. Nós vamos ler. Fica lá em Mateus, capítulo 26, versículo 13. Nós vamos ler a palavra de Deus. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. A palavra do Senhor, ela fala que aquilo que aquela mulher fez, e que nós vamos entender o que ela fez aqui, ficou guardado para a memória daquela mulher. Então vamos entender um pouquinho. E aí a gente vai mostrando as figuras para a criança. Aqui, na casa de Simão, o Senhor foi convidado para um jantar. E ele foi para esse jantar. Chegando lá, haviam várias pessoas que estavam curiosas. Algumas queriam apenas, né, estar perto ali do Senhor para saber, porque já sabiam que o Senhor operava milagres. Essa mulher foi para lá. E ela foi levando aquilo que ela tinha de valor. Quando ela chegou na casa de Simão, olha, e o Senhor entrou naquela casa, todos perceberam, porque quando o Senhor entra num local, ó, ele traz a luz, a sua presença muda o ambiente. Essa mulher logo entrou ali. E ela foi, olha, com o coração, ó, necessitado, mas já preenchido pela presença do Senhor. E ela sabia que o Senhor merecia o melhor dela. E ó, ela despejou sobre o Senhor o perfume, algo valioso. Era caro, tinha valor. E as pessoas não entenderam como ela pode colocar algo tão valioso, jogar fora. As pessoas não entenderam que aquilo que ela estava fazendo era dando o melhor que ela tinha para aquele que podia dar tudo para ela. Para aquele que era o transformador. Jesus merecia toda aquela dedicação. E ela entendeu isso. E ela derramou sobre a cabeça do Senhor o perfume que ela tinha. Talvez fosse o único bem que ela tinha naquele momento. Valioso. Mas ela entendeu que para o Senhor ela podia ofertar o melhor
Olha que maravilha. Nós temos que destacar que aquela mulher ela entregou tudo que ela tinha naquele momento para o Senhor. Então, esse destaque, ele vem aqui também, olha, na imagem. Ela fez o que era correto. Olha aqui, ó, a sinalização do correto aqui. Ela fez o que era correto. Ela estava com seu coração cheio e ela despejou sobre a cabeça do Senhor tudo o que ela tinha naquele momento, que tinha valor, que era o perfume. Olha, tinha cheiro, né? Aquilo agradou o Senhor, porque o que ela fez ali, ela entregou para o Senhor, derramou sobre o Senhor aquele perfume. Agora, olha que interessante. O Senhor, ele percebeu que aquela mulher demonstrou o seu amor por ele. E ele se agradou. Isso fica destacado aqui, ó. O Senhor, ele se alegra quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor verdadeiramente. E esse destaque também, ele vem aqui, ó. Quando essa mulher, ela entrega o perfume, ela faz o que é correto. Olha, de uma vez por todas, a palavra diz que ela será lembrada. Ela foi lembrada. Até hoje, nós falamos dessa mulher. A criança tem que entender que ela não será esquecida. Nós não somos esquecidos quando nós fazemos o melhor para o Senhor. E por isso, a palavra diz que o nome dela foi lembrado. E a palavra diz também que o nome de todos aqueles que servem ao Senhor será escrito no livro da vida. Olha que interessante. O livro da vida, ele fala de algo que é grandioso, porque fala da eternidade, de morar no céu. O livro está lá no céu com o Senhor. E o nosso nome está lá. E como que o nosso nome entra lá? Entra lá. Isso é interessante. Quando nós falamos, né, que o nosso nome ele será lembrado e ele está escrito no livro da vida, nós destacamos para a criança de que forma elas podem agir, quais são as atitudes que elas podem tomar para poder estar com o nome escrito no livro da vida, que é indo aos cultos, buscando o Senhor através dos ensinos nas EBDs, servindo ao Senhor através dos louvores, através da leitura da palavra, através de uma vida diferente, um comportamento, um testemunho na escola, em casa, a obediência. Isso tudo agrada ao Senhor e faz com que o nosso nome, ó, ele seja escrito no livro da vida. E o mais interessante, fazendo o que é correto, obedecendo a palavra de Deus. Esses destaques, eles sempre vêm no formato de pictogramas, que é uma mensagem direta para a criança. Nós podemos dizer também, ó, que o nosso nome está escrito assim como estava o nome daquela mulher. Assim como está o nome daquela mulher. Quando ela tomou a atitude de entregar aquele perfume ao Senhor, que era tudo que ela tinha naquele momento, provavelmente, ela está fazendo o que nós fazemos hoje, que é entregar a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa dedicação ao Senhor. É trocar as coisas deste mundo, as coisas que não agradam ao Senhor, pelas coisas que agradam ao nome do Senhor, servindo ao Senhor verdadeiramente, obedecendo a sua palavra. Isso está no formato de pictograma também. E isso nos conduz à vida eterna. Ao final da aula pode ser utilizado, ó, as perguntas para acessibilidade e algumas atividades, olha, mais acessíveis. Que às vezes vem no formato, né, mais prático, que é marcar um X, que é reconhecer, circular, ou até atividade de pareamento que está disponibilizado lá. Dependendo do nível de suporte, vai vir o pareamento, a colagem, que pode ser feito com o auxílio dos pais, né, das famílias ou dos professores na própria classe de crianças, intermediárias e adolescentes. Irmãos, esses recursos que eu utilizei, eles podem ser utilizados, mas se os irmãos não tiverem esses recursos, tudo bem. Os irmãos podem usar somente as imagens. O que nós precisamos entender é que é necessário uma linguagem mais acessível, sem ruídos, uma informação mais clara para a criança e, se possível, juntando, né, o som, a nossa fala, com alguma imagem para que possa ser associado, para que a criança possa compreender melhor aquilo que o Senhor quer ensinar. Vamos lembrar que o Senhor nos deixou um exemplo. O Senhor nos ensinava por parábolas. Às vezes ele pegava um grupo de pessoas que tinham certas vivências e ele aproveitava aquelas vivências para trazer um ensinamento. O Senhor usava pesca, né? O Senhor usava, né, alguns recursos através das suas falas, analogias, para facilitar a compreensão da sua mensagem. Isso é uma bênção, nós estamos aprendendo.
E ao final nós podemos falar, né? Todos aqueles, né, que obedecem à vontade do Senhor, quando o Senhor voltar, Ele irá levar as nossas vidas para morar com Ele na eternidade. E a criança pode nos auxiliar fazendo essa mobilização. A gente vai estar trabalhando também em movimentos finos com ela, algumas interações que vai trazer essa criança também para o foco da aula. Bem, essas são as sugestões para essa aula. Os irmãos fiquem com a paz do Senhor e até a próxima aula.